Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Acris de Medeiros, eu sou terapeuta. Sejam todos muito bem-vindos. Um pedido que uma pessoa me fez. E o pedido é o seguinte: eu quero esquecer as mágoas que me fizeram ficar só. É um grito de socorro esse, né? Não é qualquer coisa. Eu quero esquecer as mágoas que me fizeram ficar só. Bom, tem muito. Você sabe que eu adoro destrinchar as palavras, né? Destrinchar as frases, porque analisando a frase, a gente percebe muitas coisas por trás das falas, né? Até o que não é dito, né? Até o que não é dito. Então dá para ver muita coisa aqui nesse quero esquecer as mágoas que me fizeram ficar só. Primeiro é o seguinte: eu quero esquecer. Vamos falar isso sobre durante essa nossa live. Esquecer, é isso mesmo? Esquecer, porque você fica lembrando, né? Fica lembrando o tempo todo. Mágoa é isso, é algo que eu fico raspando uma ferida o tempo todo, né? Que me fizeram ficar só. Quem é que me fizeram ficar só? As mágoas. As mágoas fizeram você ficar só. Onde está o protagonismo? Onde está o sujeito dessa frase? Quem é? Né? É mesmo a mágoa que fez você ficar só? Ou foi você que promoveu essa solidão, alimentando mágoas, desequilíbrios emocionais, é ou não é? Então, se você coloca na mágoa a culpa, você tira de você a possibilidade de ajuste. Você tira de você o poder de solucionar a situação. Então, não é a mágoa que faz você ficar só. São suas escolhas, são suas decisões, e a partir disso, seu comportamento. E isso leva você a ficar só. É ou não é? Então, agora você pode então pensar, pô, então se eu fizer novas escolhas, ter novas atitudes, novos comportamentos, eu não vou ficar só? Muito provável que não. Né? Mas, como você coloca a culpa de estar só na mágoa, você quer esquecer. É muito fácil. Fácil nada, isso nunca vai acontecer, né? Então, esse nosso tema de hoje, essa frase, quero esquecer as mágoas que me fizeram ficar só, ela tem a ver com o medo de ficar só, porque foi o medo de ficar só que levou a toda essa frase, né? Vou dar um exemplo. Maria é amiga de Cláudia. Não existe essa pessoa dentro desse contexto, é um exemplo, tá? Maria é amiga de Cláudia. Ambas são muito amigas, né? Maria sempre foi muito prestativa a Cláudia. Sempre ajudou, sempre esteve presente, sempre passou cartão, sempre ajudou em todas as formas, né? Um dia que Maria abriu o coração dela e foi pedir ajuda, porque geralmente quem ajuda não pede ajuda. Quem ajuda muito não gosta de pedir ajuda, né? É um probleminha que existe. Um dia Maria resolveu abrir o coração dela e pedir ajuda para Cláudia. Cláudia, analisando a situação dela, disse não, não posso ajudar. Adivinha como Maria ficou? Maria ficou magoadésima. Maria ficou magoadésima com a Cláudia, né? Nossa, todo mundo passa na minha frente, menos Cláudia. Se Cláudia passou, obrigado. Se Cláudia passar na frente, a tromba da Maria cai no chão, né? Bom, isso Maria com Cláudia, amigas. Mas acontece que Maria trabalha. E lá no trabalho, tem umas moças jovens, também conhecidas, colegas de trabalho, né? Que no almoço vão almoçar sozinhas e esquecem. Esquecem, não chamam a Maria, sabe? Maria fica magoada com essa turma e não quer nem olhar para elas. Se afasta dessas colegas de trabalho. Então, Maria acaba vivendo uma situação profissional meia de solidão, porque quanto mais ela alimenta isso, mais ela fica só. Vamos na Maria de novo. Maria é casada. Maria, como uma pessoa que faz tudo pelos outros, ela faz tudo em casa. Maria faz tudo em casa. Chega do trabalho, cuida de tudo e, por fazer tudo, não sobra muito espaço para o outro fazer, né? E ainda pega um outro que é meio acomodado, né? Marido não ajuda muito. Não é uma pessoa que está ali para colaborar. Não é muito colaborativo. Maria se enche de mágoa
com relação ao marido, porque ele não ajuda, porque ele não dá atenção, porque isso, porque aquilo, e se afasta, começa a se afastar dele. Não dá carinho, não dá atenção, né? E ele, desgostoso, quer se separar de Maria. Então, imagina só, Maria é a rainha da mágoa. Podia se chamar Maguinha, Maria. Maria, rainha da mágoa. Onde é que ficam os pensamentos da Maria? Você pode me dizer? Maria tem os pensamentos o tempo todo em algo que passou, né? Onde é que fica Maria? Maria fica enterrada nesses pensamentos do passado, projetando esses pensamentos no daqui a pouco, que pode vir a acontecer de novo, atrapalhando o presente dela. Maria está em que lugar? No passadão. E isso é mágoa, né? Maria vive no passado. E em que passado ela vive? Num passado feliz? Não. Ela vive num passado de dor, de tristeza, de abandono, de desprezo, né? De traição. Traição, a amiga traiu, as colegas do trabalho traiu, o marido que ela esperava que cuidasse dela também trai, né? Porque não está ajudando, é uma traição, né? E aí, a mágoa, ela não consegue esquecer. Porque são emoções, não são pensamentos apenas. E a gente, quando fala em esquecer, a gente está falando de pensamento. Mas as emoções a gente não esquece, elas estão ali, ó, latejando na gente, né? Então ela tem medo de passar por tudo isso de novo. E ela fica insegura. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que vão me trair? Será que vão dizer não? Será que ele vai me ajudar? Né? A mágoa é que mantém Maria ligada nessa situação. Então, para ela ficar ligada e alguém não passar a perna, não trair de novo, ela mantém a mágoa no olhar dela, no radar dela, conectada, para não sofrer mais. No entanto, Maria sofre, ela não é? Ela fica sofrendo, porque ela está alimentando isso e olhando para o dia a dia dela, está sofrendo. Ela tem medo que tudo se repita, Maria, o tempo todo. Tem medo de ficar só, né, como ela é. Mas por que será, né? Aí a Maria diz assim: eu quero esquecer as mágoas que me fizeram ficar só. É sobre mágoa? É sobre ficar só? É sobre esquecer. Ela quer esquecer. E sabe, a gente confunde um pouco. Confunde um pouco esquecer com resolver. Já pensou nisso? Ela tem a possibilidade de resolver ou esquecer. Ela pede por esquecer. Como esquecer as mágoas que me fizeram ficar só. Ela quer esquecer. Mas isso não é esquecimento, né? Porque são emoções a gente não esquece. Né? O que é esquecer, pessoal? Diga lá. Esquecer é não querer tocar mais no assunto. Não, vamos esquecer isso, não vamos falar mais. É não querer tocar no assunto. É deixar no passado, como se não trouxesse prejuízo nenhum mais para a gente. Isso é esquecer. A gente acredita que deixando lá no passado, aliás, as coisas estão lá no passado, as coisas não estão no futuro, né? Na realidade, elas estão no presente, mas no passado da gente, na nossa mente, como se elas não trouxessem prejuízo. Né? Esquecer é querer não ter a possibilidade de pensar na mudança. Eu vou continuar desse jeito. Ué, esse pedido dela. Como esquecer as mágoas que me fizeram ficar só. Ela está querendo mudar? Ela está querendo parar de ficar magoada? Não, ela está querendo esquecer. Não tá, a proposta não é mudança. A proposta não é mudança. Ela não quer buscar ajuda para promover mudanças. Isso é esquecer. Isso é esquecer. Mas eu falei que são duas palavras. Uma é esquecer, outra é resolver. E a saída está aí. A cura está aí. O que é resolver? Resolver é querer saber os porquês das coisas. Por que elas são assim? Por que das minhas mágoas? Por que eu me magoo tanto, tanto? Porque o medo da solidão... Pô, Cris, é muito vago falar em mágoa. Tá legal. Tem uma pessoa que ela diz assim, puxa, eu estou começando um relacionamento, tem um mês que a gente está conversando, e de repente as minhas emoções
eu falo mais alto, eu cobro mais da pessoa, eu aperto ela na parede porque eu quero ter uma relação séria. E essa pessoa desaparece. Eu já não sei mais o que eu faço, porque são 4 anos que eu me separei e todas as minhas novas relações eu passo por isso. Ela tem medo porque a primeira relação, logo depois da separação, era uma pessoa que queria uma relação aberta e ela não quis. Né? Então ela tem medo, ela fica checando com todas as pessoas novas com as quais ela se relaciona, você qual é o tipo de relação. Então na primeira sentada dela, qual é o tipo de relação que você quer? Ela faz um inquérito numa pessoa. Como assim, né? Então, o medo da solidão. Por que ela tem esse medo? Porque se ela não vai querer resolver isso, ela nunca vai esquecer nada. Ela vai continuar perdendo pessoas. Né? Resolver é buscar ajuda. Resolver é querer mudar esses padrões mentais. Resolver as dores do passado. Isso é resolver. E quando você faz isso, está tudo certo. Né? Gera um desequilíbrio muito grande as mágoas e a dor da solidão. Eu não quero ficar. Cara, já fiquei só algumas vezes. E eu tinha esse medo, sabe? Eu tinha esse medo feroz dentro de mim. Não podia ficar uma semana sem ninguém. Não, eu quero alguém. Eu fechava negócio. Vamos logo, eu quero ficar com você. Para sempre. Para quê? Para não ficar só. Nossa, mas isso sempre trazia um problema. Por quê? Eu não estava resolvido comigo. Sabe? O que impacta um desequilíbrio desse causado pelo medo de ficar só? Onde impacta? Né? Impacta nas emoções, porque aí eu perco o controle das minhas emoções, eu estou sempre com medo de ficar só, e aí ou eu estresso, ou eu me entristeço, o medo de ficar só altera minhas emoções. Nos meus comportamentos, então eu vou tratar o outro de uma forma bruta, porque estou achando que estou sendo abandonado, ou eu vou ser submisso para não ser abandonado. Nos meus resultados, impacta nos meus resultados. O que eu estou ganhando, olha, essa pessoa diz assim, como esquecer as mágoas que me fizeram ficar só. Esse é o resultado, eu estou só. E só é uma dor medonha para quem não consegue, né? Nas interações sociais, o desequilíbrio, o medo de ficar só. Então, eu, às vezes, me entrego. Eu sou uma pessoa que me calo, faço tudo que o outro quer para não ficar só. O medo de ficar só me escraviza em relações péssimas. Não é? Então, e nas relações bem próximas, amorosas também. Né? Na profissão, o medo de ficar só também me faz... as pessoas abusam da gente, inclusive na profissão, né? Porque percebem o nosso medo de ficar só. Né? Bom, você pode perguntar por que resolver, então, as situações de mágoa na origem? Por que isso é importante? Porque eu não estou falando de resolver a mágoa da agora, estou falando de resolver uma primeira mágoa, lá atrás, que é por medo daquela que as de hoje eu não suporto. Para quê? Por que é importante? Para você parar de remoer coisas velhas e sobrar espaço para coisas novas na sua vida. Você fica remoendo essas coisas velhas, você fica amarrado. Uma das coisas que mais prendem pessoas não é o amor, é a raiva, a mágoa. Amarra as pessoas, incrível. Já pensou que você tem algumas pessoas das quais você tem mágoa, você lembra delas até hoje? Lembra daquele momento com riquezas de detalhes? Lembra? Isso, deu vontade de voltar lá e amassar essa pessoa. E as que você gosta, que já passaram na sua vida, você lembra delas? Não. Você fica amarrada nas que você tem mágoa, tem raiva. Né? Isso. E fazemos sem perceber mesmo, Danielis. Fazemos sem perceber. É inconsciente. Mas se a gente não desperta para isso, a gente vai ficar nessa roda viva, fazendo essa nhaca na nossa história. Né? Então, para que é importante resolver a mágoa na origem? Para poder parar de remoer essas coisas velhas e deixar entrar gente nova na minha vida. Gente nova, pensamentos novos, não é? Atitudes novas, comportamentos novos. Por que é importante resolver? Porque traz mudanças, traz mudanças. A Cláudia Tavares
Está perguntando como ser livre de verdade, pois ouvimos o porquê do problema, mas não livramos, não somos libertos. É isso. Então, é que tem um conjunto, sabe, Cláudia? Não basta só saber aqui na cabeça. Não basta. Tem que saber, tem que mudar os sentimentos sobre isso e tem que implementar no corpo. Muitas pessoas que eu atendo vêm sabendo de tudo da vida delas, mas continuam sofrendo. Porque não basta saber, não é cognitivo, é emocional. Não disse, esquecer é cognitivo. Eu posso esquecer de algo, mas as emoções eu não esqueço. Então, se o problema é emocional, não é resolver aqui na cabeça, é resolver na emoção. Né? Isso. Então, traz mudanças. A gente resolver problemas traz mudanças. Sabe que mudança? Leveza de mente. Na tranquilidade das emoções. As emoções ficam arrefecidas, eu posso me relacionar legal, pode vir algo contra mim que eu respiro, olho, não tem mais aquela dor lá atrás, sabe? Na fisionomia, pessoas que resolvem problemas emocionais, elas têm uma fisionomia tranquila e calma. Elas têm uma postura serena, inclusive corporal. Muitas pessoas me dizem, cara, eu relaxei. Antes andava tenso, eu relaxei. Né? Isso, o tom de voz muda, sabe? O tom de voz muda da pessoa quando ela resolve os problemas na origem. Melhora a autoestima, o amor próprio, eu me amo, eu me amo. E quando eu me amo, eu cuido de mim, não é? E cuidar em todos os sentidos, cuidar do meu corpo, da minha beleza, cuidar da minha saúde emocional, mental, espiritual, né? Quando eu melhoro, as comunicações melhoram. Então, as relações crescem. Eu tenho relacionamentos mais sadios, saudáveis. Eu posso conversar, falar do que dói, falar de tantas coisas, sem medo, né? Eu não fico com aquele falar restrito, reduzido a uma só palavra. Eu só falo aquilo, só falo. Já viu gente que só fala de futebol? O tempo todo só fala de futebol. Nossa, a mente dele parece que só tem uma bola e duas traves, né? Mas só fala disso. E tem gente que só tem um tipo de conversa. Só tem um tipo de conversa, não abre, não tem inteligência, é medieval, né? Então, você melhora nas comunicações quando você resolve o medo da solidão, o desequilíbrio emocional na origem. Você libera energia interna sua para cuidar de você, para trabalhar melhor. Porque quando você fica com a cabeça na mágoa, a sua energia psíquica fica só naquilo, só naquilo, só naquilo. E você não consegue pensar em outra coisa. Onde está seu pensamento, está a sua energia. Né? Pô, ok, Cris, por que a gente deve investir tempo nisso? Por quê? Porque assim, o que é que você tem gasto de tempo com o medo de ficar só? Pensa aí. O que é que você tem gasto de tempo? Vamos pensar nisso. Já pensou? Alguém fez uma pergunta dessa? O que você tem gasto de tempo com o medo de ficar só? Relacionamentos precipitados. Eu falei, exemplo meu. Relacionamento precipitado por medo de ficar só. E olha o tempo de vida que você perde, as emoções, sentimentos que você perde. Você faz um pacto de amor com sentimento com alguém que é um alguém nocivo para você. E o medo seu de ficar só, você continua, olha o tempo, olha o sentimento, a energia, e você se sente mal. Relacionamentos precipitados. Olha o tempo que você perde. Por que então investir tempo em resolver problemas na origem? Eu aceito propostas que não cabem em mim. Quando você tem medo de ficar só, você aceita qualquer proposta. Qualquer proposta. Você busca coisas para aparentar, ostentar, ficar rodeado de pessoas que exploram você, emocional e financeiramente. Já pensou nisso? Quando você tem medo de ficar só? Eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Eu queria que as pessoas gostassem porque eu faço parte desse grupo, mas para fazer parte desse grupo, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que aparentar isso, aparentar aquilo, porque eu estou vazio de mim, pô. Tenho medo de ficar só, não é? Então, quantas coisas você já perdeu? Quantas coisas? Quanto tempo
Quanto dinheiro você já perdeu pelo medo de ficar só? Perda de trabalho, de propostas novas, adoecimento, quanta doença você já pegou por causa do medo de ficar só? Remédio, separação pelo medo de ficar só, né? Então, perde dinheiro porque você paga para a pessoa sair com você para a companhia para almoçar. Isso acontece muito com amizades, exatamente. Isso, imagina a companhia de pessoas, a emoção. Eu preciso de alguém, não posso ficar só. Então você fica colecionando pessoas, pondo a mão no bolso para investir em amizade, para investir em amor, investir dinheiro em amor, para você não ficar só, né? Então você perde muita coisa. Invista melhor seu tempo e seu dinheiro para resolver e não esquecer mágoas que fizeram você ficar só. Invista melhor seu dinheiro e seu tempo para resolver as mágoas e não esquecer. Porque quando você esquece, você continua fazendo essas melecas aí para cima que eu falei. Né? Pagar por amizades. Procura sim terapia, curso, treinamento, busca autoconhecimento, valoriza você. Sabe qual é o maior benefício de você se livrar do medo de ficar só? Sabe qual é? É que você vai ficar em qualquer lugar, sozinho, e você vai estar bem acompanhado, porque você vai estar com você. A melhor companhia do mundo é você. E se você não ficar com você, tudo que você fizer com os outros é falso, é vazio, é perda de tempo e dinheiro, você sofre. É um desequilíbrio emocional total, por medo de ficar só. Acrísio, se eu não resolver o medo que gera esse desequilíbrio todo, o que acontece? O mesmo que já tem acontecido até hoje. Você vai cultivar as mágoas que fizeram você ficar só. Vai continuar fazendo isso, né? Por que não esquecer com outros relacionamentos, então? Né? Vamos esquecer o que a pessoa faz. Não, vou esquecer esse amor antigo com amor novo. Essa amizade com outra amizade nova. Por quê? Porque o problema que gera esse desequilíbrio emocional vai estar dentro de você. Vai estar funcionando e agindo como um carro automático, sabe? Tipo um pudim em banho-maria. O pudim não percebe que está sendo cozido. Tá devagarinho, devagarinho. Você guarda essas coisas dentro de você e só troca pessoas. Eu não quero ficar só, abandono esse, pego o outro. Aí eu esqueço amores antigos. Amores antigos são esquecidos com amores novos. Mentira! Você está levando o problema antigo para esse amor novo. E você não está escolhendo bem. Depois não vai dizer que você tem dedo podre. Não é o dedo que é podre. É essa mágoa aí dentro que está apodrecendo você e você não enxerga. Então eu sugiro que você pare. Mas para agora. Com esse desejo de querer esquecer e não resolver os problemas. Eu já ouvi muita gente falando isso. Eu quero esquecer o passado. Cara, não existe esquecer passado. Existe resolver, dar novos significados, olhar para ele. Cara, como eu fui abandonado pelo meu pai, como eu fui abandonada pela minha mãe. Nossa, como me castigaram, como me reprovaram, como me chamaram de burro, Nossa! Se você não olhar e não resolver isso vai acontecer atropelando sua vida, vai continuar atropelando sua vida hoje, fazendo você enlouquecido. Se você não parar com essa história de querer esquecer e não resolver, ou você vai estar aumentando mais ainda a distância entre você e a vida, melhor e mais feliz, ou você continua desse jeito, né? Bom, tem um jeitinho errado que as pessoas fazem com essa história. Sabe qual é? Para resolver, Jarak, esquecer as mágoas que deixou você sozinho, sabe o que as pessoas fazem? Vou comprar um carro novo. Vou comprar um carro novo. Vou comprar vestido novo. Né? Vou satisfazer a minha solidão. Vou ao shopping. Né? Vou para as baladas intermináveis toda noite. Esquece. Disfarçando os problemas. Disfarçando. Eles estão todos lá dentro. O que acontece? O mesmo que tem acontecido. Mas tem um jeitinho certo. Você quer saber o jeitinho certo de resolver isso? Olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Você que tem medo de solidão.
ou outros medos, né? O que é que tem feito você ficar magoado com as pessoas? Cada um tem um motivo de ficar magoado. Ter muito medo do abandono, né? Ter muito medo da rejeição, ter muito medo da traição. Por que você carrega mágoas por tanto tempo? Por quê? Tanto tempo na sua vida, a mágoa ali corroendo você. Diz para mim por quê. Então vai ter um jeito certo de você fazer isso. Primeiro respondendo. Vou te dar um passo a passo, tá? Te dar um passo a passo para você poder iniciar a resolução dessas mágoas que deixam você sozinho. Essas mágoas que levam você a ficar sozinho. A culpa não é da mágoa, é você quem anda fazendo isso. Primeiro passo, escreve aí. Viva o presente. Não existe vida no passado. Viva o presente. O que você está fazendo é trazendo os fantasmas do passado para o hoje. Mas a crise, isso sempre aconteceu e vai acontecer de novo. Pois é. Sabe que de repente você está dando causa para que isso aconteça? Eu atendi uma pessoa, um homem, que ele dizia assim: a crise, eu já não sei mais o que eu faço. O que que é? A minha mulher, ela vive dizendo que eu tenho um caso, que eu tenho, eu não tenho caso. Tá bom. Aí conversando, passado um mês, a crise do céu. Minha mulher agora encasquetou que eu tenho um caso com uma colega do trabalho. Meu Deus do céu, que coisa chata, né? Que eu não tenho nada, eu nunca olhei para essa mulher. Passado um mês, ele disse: Crísio, eu estou com um problema. Estou começando a olhar para aquela mulher que a minha mulher disse que eu tinha um caso. Passado outro mês, ele estava apaixonado por aquela mulher que a mulher dele disse que ele tinha um caso. Então nós provocamos no outro os acontecimentos também. Entende? Então viva o presente, caramba. Resolve o passado. É o segundo passo. Viva o presente, resolve o passado. Não esquece, não existe possibilidade de esquecer o passado. Isso não é uma boa coisa. Resolve. Como resolve a crise? Existem meios. Existem meios. Vai na terapia, vai em curso, vai em treinamentos, autoconhecimento. Existem meios, mas resolve o passado. Não esconde, não ignora, não esquece, porque ele está lá, agindo em você, provocando medo de você estar só. Terceiro, perdoe a você e as pessoas. Porque muitas vezes a mágoa está ocultando um alto perdão que não foi dado. Eu dei causa para isso acontecer. Então não posso perdoar ele porque eu não me perdoo. Então perdoa você e perdoa o outro. Primeiro a você, porque talvez você tenha dado causa. Né? Terceiro passo. Então agora vamos para o quarto. Não exija perfeição nem de você e nem das pessoas. Não existe isso. Uma das maiores dores é o perfeccionismo. E ele não destrói só a pessoa que é perfeccionista. Ela destrói as pessoas à volta dela. Porque ela exige a perfeição dos outros. Os outros não são como você. E nem você é desse jeito que você imagina ser. Perfeitinha, perfeitinho. Você está cheio de defeitos. Se esconde atrás do perfeccionismo. Tá? Então, se você quer sair da mágoa que pode levar você a ficar sozinha, sai do perfeccionismo. Sai disso. Você é humana. Você é humano. Você erra, você se frustra, você trai, você decepciona, você esquece. A maior prova de que você não é perfeito é que você é humano. Essa é a maior prova. É ou não é? Se você é humano, você tem perfeição. Eu estou pegando uma gripe, sou humano, não sou perfeito. Não é? Quinto e último passo. Seja amável com os mais próximos, principalmente os de casa. Nós temos uma tendência de sermos bonzinhos com os de fora e sermos
malzinhos com os de dentro. Por quê? Já pensou nisso? Por quê? Porque talvez os de dentro declaram amor incondicional a gente e a gente pisa, maltrata. Os de fora, se eu pisar no tomate com alguém de fora, nunca mais ele olha para mim. E daí, de repente, eu trato os de fora melhor do que os de casa, porque os de casa me perdoam, tem que me engolir, alguma coisa assim. Ei, inverte essa ordem. São os de dentro que precisam ser bem cuidados. Os de dentro. Os de fora, você cumpre a regra. Os de fora, você pode dizer não quantas vezes você quiser. Então, seja amável com os mais próximos. E esses caminhos, esses 5 passos, vão aliviar essa mágoa que você traz e que pode estar levando você à solidão. E você tem medo da solidão. E o melhor é resolver o medo da solidão, não é mesmo? Mas, já que a gente ainda não resolve o medo da solidão, que é um outro passo, vamos resolver a mágoa, é ou não é? Então, bem, era o que eu queria mostrar para vocês sobre essa frase. Como esquecer as mágoas que me fizeram estar só. Não se esquece as mágoas. As mágoas não fizeram você ficar só. Foi você, seu comportamento, suas atitudes, seu pensamento. E talvez resolva o grande medo da solidão que está em você. Agradeço demais, você não vai ficar sozinho. Tem uma frase que eu digo em todos os treinamentos, que eu descobri há muito tempo atrás dentro de mim. Você não está só. E a segunda frase é, você é amado. Essas 2 frases são mantras na minha vida. Que elas acompanhem você até quinta-feira. Um beijo muito grande. Gratidão por vocês estarem comigo nesse dia de hoje. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Beijão.